sejam bem-vindos. Esse é o FCast, o videocast da comunidade FMU Fianfaan Level Up. É um prazer estar aqui com vocês para falar hoje da nossa Escola da Saúde, que é a escola que trabalha com prática clínica desde o primeiro dia. Isso vem fazendo a diferença incrível na formação, no posicionamento dos nossos alunos no mercado de trabalho. Hoje a gente vai conhecer um pouco do curso de fonoaudiologia. Falei certo, Pro? Falou. Ó, que bom! E eu tô aqui com duas pessoas que trabalham nesse curso. A professora Sandra, que coordena o curso de fono. A professora Alana, que ajuda a gente na comunicação. Vocês vão ver que eles vão falar sobre transformação, sobre comunicação e como isso vem construindo diferenças nos profissionais, nas pessoas de uma forma geral. Não falta trabalho para esse profissional, né? Não Porque falta. o que mais a gente precisa é aprender e a trabalhar com a comunicação cada vez mais. Professora Sandra, é sempre um prazer receber você aqui para contar um pouco dos cursos para a gente. Eu sei que você já está aqui, já faz parte da comunidade FMU há algum tempo. Conta para nós como é que é, né, esse tempo que você chegou aqui, o que você já fez por aqui. E agora também, né, com outros desafios nas coordenações, chegando novas coordenações. Mas conte, como é que foi esse tempo que você está aqui na FMU? Quanto tempo faz? Que desafio você já teve por aqui? Para começar, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Carminha, eu tô na FMU desde 2009. Uau! Né? FMU é a minha casa. Eu costumo dizer que é a minha família. Inclusive, eu passo mais tempo aqui do que, né, com os meus colegas, com os professores, né, com os diretores, do que com meu esposo, né? Eu iniciei como docente no curso de fisioterapia, biomedicina, porque eu ministrava uma disciplina que hoje é estrutura e função, naquela época era anatomia, fisiologia. Então, como eu tenho formação, além da área de fisioterapia, eu sou enfermeira também. Olha isso. Então, eu tinha adesão a todos esses cursos, né? Mas principalmente a fisioterapia e a enfermagem. E em 2016, eu recebi um convite da professora Juliana, que é a atual diretora de saúde, e do professor Breno, que na ocasião era nosso diretor, para assumir o cargo de coordenação adjunta. Então, eu permaneci até 2023 no cargo de coordenação adjunta, depois permaneci no cargo de apoio da coordenação e agora estou aqui no cargo de coordenadora de físio, fono e musicoterapia. Oh, delícia! Oh, delícia, né? Olha, a gente está falando outro dia fizemos um Fcast falando da físio, né? Da questão do equilíbrio. A musicoterapia que faz toda essa... Acho que transcende, né? A gente transcende. E hoje falando de fono, que bacana, que legal. O que você trouxe para essa conversa de fono com a gente? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial e muito querida. Obrigada. Essa professora, ela está no curso, na casa, há 6 anos, não é? Há 6 anos. E a professora Alana de Souza Paula. Então, vou falar um pouquinho dela aqui, né? Ela é fonoaudióloga clínica, doutoranda em Ciências da Saúde, Comunicação Humana, pelo Unesp, mestre em Fonoaudiologia Clínica, pela PUC, assessora e consultora comunicativa, pessoal e profissional. Ela tem muita especialidade. Ela tem especialidade em motricidade orofacial, é especialista em voz, em neurociência, ligada à educação, tem MBA em gestão de serviço de saúde e especialidade também em reabilitação em neurologia. Além dela ter experiência na docência, ela também tem experiência clínica em consultório. Seja bem-vinda, professora Alana. Muito obrigada. Antes de mais nada, agradeço o convite, né, para esse bate-papo gostoso sobre o que é a fonoaudiologia, né, como que a fonoaudiologia está inserida na vida das pessoas, como ela se insere nessa questão
como nós vamos falar hoje sobre comunicação, né? Você bem colocou, Carminha, no começo, né? Comunicação. Comunicação, eu estava comentando com a Carminha e com a Sandra no início, e comunicação é um grande nó na evolução que nós demos. Na verdade, nós tínhamos aí, não tínhamos essa pretensão, né, de nos comunicar. Nós emprestamos aí várias estruturas do nosso corpo que foram feitas para outras funções. E eu gosto de falar para os alunos que nós demos nó na evolução e desenvolvemos a oralidade. E por isso era tão difícil, porque é algo que depende de duas pessoas. Quando entra dois, já é uma complicação. Então, é um dos problemas, nós estávamos conversando também, que é uma das situações mais, assim, complexas, não é? As pessoas sempre têm receio, medo. É um dos medos, um dos maiores medos é o medo de falar em público. De falar em público, né? Do que eu tenho medo de falar em público? Ai, quando me dá aquela dor, dá aquele friozinho na barriga, quando eu tenho que apresentar um trabalho, não é? Que passa por essa questão do falar. As pessoas têm medo de falar. Medo. Professora, eu já vi pesquisas, né? A gente trabalha aqui na instituição das pesquisas, né? Pesquisas que mostram que o medo de falar em público é maior que o medo da morte. Então, é uma coisa realmente, né, que faz muita diferença. E com certeza, vocês trabalham com uma das áreas que eu falei, né, no início, que a fono ela serve para todos, né? Então, Sim. tem um arsenal muito grande aí no mercado para a gente trabalhar. Mas especificamente explorar, ajudar, incentivar, melhorar a comunicação e eliminar os transtornos, né, que passam por a nossa vida em relação à comunicação, é um desafio imenso, né, prof? É um desafio imenso, né? A fonoaudiologia, ela tem essa possibilidade, eu acho que é um privilégio, né, de trabalhar com o ser humano desde o início, né, do seu nascimento até o seu término de vida, né? Nós temos aí várias especialidades ao longo que podem atuar desde o primeiro dia de vida até o último dia de vida. Então, nós temos uma gama infinita de possibilidades de trabalhar, né? Não só na questão da comunicação em si, que o nosso foco hoje é falar, né, de transtornos da comunicação, mas com várias outras áreas de atuação dentro da fono, não é? E é um privilégio, eu acho que é um privilégio de verdade, né? É uma profissão que agrega em todas essas fases, né, esses ciclos da vida, nosso. E precisamos aí divulgar mais a fonoaudiologia, porque eu estou já completando quase que 30 anos de formada. E ainda hoje, nós continuamos escutando aquela brincadeira assim, né? Você faz o quê? Eu faço fonoaudiologia. Fono o quê? Fonoaudiologia. Isso eu já escutava 30 anos atrás, né? A fonoaudiologia é uma palavra tão assim, ela é tão presente e ao mesmo tempo tão difícil de ser entendida pelas pessoas. Quem é o fonoaudiólogo? O que o fonoaudiólogo faz? Né? O que é a formação em fonoaudiologia? Né? Como a fonoaudiologia está inserida na vida das pessoas? Né? Ela está muito ligada à questão do, ele não fala. A criança não fala, procura um fonoaudiólogo. Vai muito além disso, vai muito além dessa questão do, ele não fala, né? Como eu disse, nós podemos trabalhar do início da vida até o final da vida, N situações, né, dentro dos ciclos de vida do ser humano. Se você pudesse dizer quais são as grandes procuras, né? As pessoas procuram o fono quando? Então, é uma questão, eu acho que é uma questão importante, antes de responder para você, quando eles procuram o fono, né? Falar um pouco desse hábito que nós temos aqui, né, no país. O país não é Você acha que isso um país, é Brasil? Não é um país preventivo. Não é? Nós não somos, né, um país da prevenção. Nós somos um país que ainda, dentro desse âmbito da saúde, nós temos uma prática curativa. Então, procurar o fonoaudiólogo para se prevenir, assim como outras áreas da saúde, é raro. Quando eles procuram, né, quando nós somos procurados na ausência de um transtorno, são pessoas adultas, são pessoas que têm foco profissional, são pessoas que querem fazer o que eu chamo de otimização da competência comunicativa. Então, essas pessoas não têm um viés patológico.
Essas pessoas estão realmente dentro de um preventivo e com o objetivo só de melhorar algo que independe de alta. Mas, tradicionalmente, nós somos procurados pelos transtornos da comunicação. Que transtornos? Quais são os principais? Quando é que a gente fala, preciso ir, ou que nós somos indicados a passar no fono? Hoje, a nossa maior procura ainda é dentro do público infantil. Então, quem mais conhece a fonoaudiologia? As mães de crianças que não desenvolvem fala. Então, quando essa criança não fala, procure um fonoaudiólogo. Então, assim, a ligação ainda da fono é muito direta com esse período da vida, que é a infância. Não falou, procura a fonoaudiologia. Então, é um grande percentual de pacientes em função do desenvolvimento da linguagem e do desenvolvimento da oralidade. Depois disso, nós começamos com outros transtornos, que são os transtornos relacionados à aprendizagem. Aí vem a segunda procura. Se eu não estou na situação da fala, eu estou na situação da aprendizagem. A dislexia, a desortografia, a disgrafia. Normalmente o professor, normalmente a escola, né, que acaba encaminhando para o fono. Ela aí detecta isso, sei lá, nos testes lá, Sim. durante as aulas, e ela encaminha para o fono. Isso. Nós temos nessa primeira busca a própria família, né? Nós fizemos uma pesquisa, um levantamento já. Bom. Então, nós temos ainda aí o incômodo da família. Porque eu gosto de dizer muito para os alunos que falar é uma dor oculta. Porque não sangra, porque não está quebrado, então ninguém vê. Mas é uma dor interna. E em quem dói primeiro? Na mãe. Quando ela começa a perceber que o seu filho não está sendo inserido, que seu filho está começando a ter problemas no âmbito da escola, quando ele está com dificuldade para fazer amizades ali, né, no seu círculo social. Relacionamento, né? Relacionamento. Aí começa a doer nessa mãe, esse meu filho não está inserido, ela procura um profissional, às vezes esse profissional, que é a primeira porta dela, acaba sendo a pediatria, às vezes esse pediatra, ele ainda tem o hábito de dizer cada criança ao seu tempo, e essa mãe volta para casa e ela aguarda o tempo. Quando nós sabemos hoje que uma criança precisa desenvolver a oralidade a partir do 12º mês de vida. Se ela não falou as primeiras palavras nos primeiros 12 meses, procure um fonoaudiólogo. E nós recebemos essa criança muito tardiamente. Ela chega para a gente, na maioria das vezes, por volta dos 4 anos. A estatística mostra para a gente que ela chega com um atraso de desenvolvimento de linguagem e de fala muito já crônico. Tá? E essa é uma criança que não tem um transtorno no sentido de uma patologia associada. Então, é uma criança que nós chamamos de típica, tá? Neurotípica. Essa criança só está com atraso de desenvolvimento de linguagem e fala. Fora essa população, aí nós temos as crianças dos transtornos do neurodesenvolvimento. Aí dentro desses transtornos, hoje a procura maior é do transtorno do espectro autista. Então, nós temos uma procura muito grande, não é? Porque dentro da manifestação do transtorno do espectro existe o componente da interação social, que é a base do diagnóstico aí para o transtorno do espectro autista e que impacta diretamente no desenvolvimento da oralidade. Então, hoje, quem mais conhece o fonoaudiólogo? Mães de crianças com transtorno do espectro autista. Porque cresceu muito, né? Depois que nós tivemos essa nova divisão do manual de transtornos da comunicação, que é um manual chamado DSM-5, depois que ele fez essa nova classificação e colocou uma gama de manifestações que tinham componente de autismo dentro desse guarda-chuva que a gente fala, né, do transtorno do espectro, então aumentou muito o índice de procura da fonoaudiologia em função dessa nova, não diria que é uma nova população, essa população sempre existiu, mas que hoje é mais diagnosticada. Exato. Eu acho que é isso mesmo, né? Porque antigamente, acho que talvez até pela falta de pesquisa Sim. da área, não se diagnosticava tanto. E aí, essa criança ficava mais
abandonada mesmo, né? De alguma maneira, ela era tratada de outra forma. Sim. Acho que ganhamos muito na medida em que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, né? Quanto mais Sim. precoce, melhor. E encaminhar para fazer o tratamento com fono. Eu sempre trabalhei com profissionais da área de saúde, porque meus pacientes exigiam esses cuidados, né? E trabalhava com a fono. Uhum. E hoje eu estou numa outra condição. Eu tenho uma mãe que tem Alzheimer, né? Que está no quadro mais avançado, e ela faz fono. Uhum. E o médico, ele teve a sensibilidade, né? Porque é o neurologista, de encaminhar para fono. Pegou e falou assim: vamos encaminhá-la, porque lá na frente ela vai ter dificuldade de deglutição Olha, e de fala. Sim, exato. Então, a professora Alana comentou, né, sobre essa questão. Às Isso. vezes, o familiar leva o paciente para o outro profissional da saúde, né, que é o médico, e o médico nem sempre tem essa sensibilidade, né, esse conhecimento da atuação da fono para encaminhar o paciente para iniciar o tratamento. Sim, Né? porque indo para essa faixa etária, né? Que é a faixa etária do idoso, do adulto e do idoso, né? Dentro dessa faixa etária, nós temos, voltando na questão da fala, nós temos os AVCs, né? Os acidentes vasculares cerebrais, que hoje também é uma das causas principais de óbito, porque é a causa principal hoje na área da saúde, o que mais se fala hoje é da hipertensão. Então, quando eu sou hipertenso, eu tenho 2 caminhos se essa minha hipertensão sumir, né? Se ela se manifestar de forma muito, muito descontrolada. Ou eu tenho um ataque cardíaco, ou eu tenho um AVC. Então, dentro desse quadro do acidente vascular cerebral, entra a fonoaudiologia, porque dependendo da área lesada, vai afetar comunicação, ou verbal, ou compreensão. Aí isso é um dos transtornos, é uma das patologias aí dentro da neurologia. E é o que a professora Sandra falou, não é? Nós temos o Alzheimer também, que vai afetar a memória, né? A característica da patologia a longo prazo, vai perdendo, né? Essa condição de lembrar das coisas e chegar antes para a fono, conseguir fazer estimulação cognitiva. Em neurologia, eu gosto de dizer que se você não está fazendo exercício, você está dando ponto para a doença. Bom, Em neurologia é isso. Você precisa fazer exercício todos os dias. Não é? Às vezes é cansativo? É cansativo. Não é? O paciente neurológico, ele é um paciente que, assim, ele tem que ter um cuidado, não diria que um cuidado especial, mas ele precisa ser conscientizado, né, dentro daquela condição dele, que não dá para ficar sem o atendimento. Não dá para ficar sem exercício. Eu gosto de brincar muito com as minhas alunas também, que é assim, quando o paciente falar que exercício de fono é chato, é chato. Pode ser chato. Só que é chato e necessário. chato é necessário. Né? Então a gente não tem que falar que é gostoso. Se ele não acha gostoso, ele não acha gostoso. Mas você tem que conscientizá-lo da necessidade do exercício. Importância disso, de como é necessário. Gente, é necessário bater mais papo sobre isso, conversar mais, entender mais. Nosso tempo desse cast, já passou assim, né? Passou muito rápido. E aí eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, dar recado para o nosso aluno, para a nossa comunidade, quem é à vontade. Primeiro eu? Então, para a nossa comunidade, para o nosso aluno, né? Fonoaudiologia é algo que eu sou apaixonada, tá? Eu vivencio, vivo, respiro, assim como a professora Sandra falou, que ela respira FMU, eu respiro fonoaudiologia há quase 30 anos. E se tem algo que eu não me arrependo, é de ter sido, né, e ser fonoaudióloga. Venha para a instituição, venha conhecer o curso de fonoaudiologia. Nós estamos abertos, né, a esclarecer tudo aquilo que vocês precisarem saber a respeito do curso e fazer com que vocês se apaixonem, assim como eu me apaixonei pela fonoaudiologia, e possam ser úteis tanto para vocês como para seus familiares e para terceiros. Tá? Venha conhecer a fonoaudiologia. Como eu falei, né, eu estou numa outra condição, que é a condição do paciente, né? Então, enquanto profissional,
Eu sempre sempre admirei muito, né, os fonos, sempre achei de extrema importância o trabalho que eles faziam junto aos meus pacientes. Hoje eu tenho a oportunidade de estar liderando essa equipe maravilhosa de fono, da FMU, essas professoras maravilhosas. E eu vejo cada vez mais a importância do curso na vida, né, do paciente, na vida de todos nós. Então, venham para cá, a gente senta, bate um papo, venham conhecer o curso, porque eu tenho certeza que vocês irão se encantar. É isso, gente. Olha que lindas, né? Então, trazendo esse papo sobre os transtornos da comunicação e apresentando para vocês como a fono é esse instrumento que vai fazer toda a diferença nessas condições. A gente aprendeu aqui que é importante a prevenção. Então, vamos cuidar, vamos fazer uma visita, vamos olhar como é que a gente está e trabalhando isso que é necessário. Não é isso, Alana? É necessário. É necessário. Então, um beijo para você. Obrigada pela sua companhia. Curta, compartilha, comenta o nosso cast. E até o próximo.